de há bastante tempo, né, já tomou contato com o material de vocês e com o texto e contribuiu muito, enormemente, tem contribuído e está presente aqui, né, a gente agradece especialmente, Luiz, e a gente sabe que vai continuar contribuindo, né, Thalita? Eu quero fazer um agradecimento também muito especial à professora Silvia, que extrapola muita coisa e eu quero dizer que a professora Silvia era suplente, né, estava como suplente da professora Olímpia, que nesse momento se encontra hospitalizada, né, em recuperação da cirurgia. E tão prontamente a professora Silvia aceitou e está conosco aqui. A gente tem certeza das contribuições suas e é uma alegria muito grande, além de considerar também o longo do trabalho, do percurso que você já tem na história da própria Thalita e do Éder, né, dos alunos. E, então nós agradecemos enormemente a banca, agradecemos a todos os presentes. A gente está feliz dessa vez, né, também que as defesas elas estão acordadas dentro de um simpósio, de um colóquio, e isso possibilita que a gente tenha a dimensão do funcionamento da pós-graduação já estando na graduação, né? E nós agradecemos enormemente a presença de todos vocês pelo colóquio e pela defesa da Thalita também. Bom, então vamos dar continuidade e para dar continuidade nós passamos a fala para você, Thalita. Você tem 20 minutos para expor a sua fala, se não fica nervosa, se precisar gastar mais, não tem problema, tá bom? Fica à vontade, expõe o seu trabalho e depois se preocupar por serviço da vida. Então, em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer a banca por se disponibilizar meu trabalho, por toda a formação acadêmica. Eu quero ver comigo a graduação sempre disposta a ajudar, sempre construindo muito saber discursivo. Todo o meu conhecimento discursivo hoje, eu construí com a Eliana. É por ela que eu estou aqui. Por se apaixonar pela linguagem, pelo modo que ela articula a linguagem, trabalha em sala de aula, que eu decidi fazer mestrado, que eu decidi trabalhar com o discurso. Tanto ela quanto a Olímpia também não pode estar aqui. A Olímpia sempre esteve presente no percurso do mestrado, sempre acrescentando grandemente nas comunicações orais. Ela fazia questão de estar presente nas nossas salas para sempre contribuir. A Silvia também leu correndo, que se sabe, entende os problemas. E a professora Maria Pai, que eu conheci na Univas, e agradeço por ter se disponibilizado a ver o meu trabalho. Meu trabalho se intitula Línguas e Memórias, o jogo significante em composições musicais brasileiras. Esse trabalho surge de uma inquietação que é o seguinte: eu gosto muito de música, tudo que eu faço com música. E essas músicas, em específico, elas não trazem só a língua portuguesa e sua materialidade, trazem outras línguas. Nesse caso do nosso corpus, o francês e o inglês. E eu escutava essas músicas em casa e ficava pensando, isso produz sentido. E produz sentido de uma maneira diferente do que a gente já está acostumado a ver. E pensar como que uma palavra produz sentido, é o como, não é o que significa, mas o como significa, que é fundamental para a análise do discurso. Então, vamos ver como isso está. Bom, por que nós escolhemos trabalhar com análise do discurso? Porque a música, ela é uma forma de arte. E a análise do discurso não trabalha com a língua fechada. Nós pressuponhamos que a língua, ela significa além de uma estrutura. Ela precisa de estrutura, mas ela vai além. Então, tomando a linguagem enquanto poética e a partir dos pressupostos da análise do discurso, se
Consideramos a partir de Peixe, Mariana e Almeida que a composição musical materializa o poético na língua pelo ritmo, pela fonética, etc., como propriedade da língua. O poético não está fora da linguagem, não é algo restrito a um conjunto de efeitos especiais a ser usado em determinadas ocasiões. Ao contrário, pode-se conceber como uma propriedade da ordem da língua essa capacidade de deslizamento poético, um deslizamento que incide no corpo da língua em sua materialidade significativa. Então, a composição musical, assim pensada como poesia, está relacionada ao desestabilizado dos sentidos, pois que materializa o poético na língua, organizado em ritmos, compassos, tons musicais dados, etc. No caso particular da arte escrita, a poesia, os sentidos produzidos pelas composições musicais, se dão a partir do funcionamento plástico da língua e sua inscrição na história, em que os fonemas, as palavras, as frases deslizam-se melodicamente. Então, as respostas da análise do discurso, eu trago aqui os principais conceitos da análise do discurso que nós vamos ver funcionando nas músicas em questão que nós vamos quais são. Então, a metáfora é, assim, o deslizamento de sentidos que se dá não pela mera substituição de uma palavra por outra, mas por sentidos que se produzem como efeitos a partir de outra formulação. Então, segundo Peixe, todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro diferente de si mesmo, se deslocar exclusivamente em seu sentido para derivar para o outro. Na mesma direção, Mariana afirma que o processo metafórico consiste nessa possibilidade de haver deslocamento dos sentidos. Falar sobre metáfora, então, é falar sobre deslocamento e sobre sentidos. Os sentidos existem nas relações de metáfora. Então, nas músicas, quando nós vemos as outras línguas funcionando, elas funcionam a partir do deslizamento metafórico. Porque se as palavras tivessem traduzidas, não seriam nos outros sentidos. Mas as palavras não estão traduzidas, elas significam daquele jeito. Estando em outra língua. Outro conceito é o da autoridade. E o que é autoridade? É a constituição pelo outro. Todo o nosso saber discursivo, a gente constitui pelo outro. Então, pensaremos nesse outro, a partir dos pressupostos teóricos subjetivo e empírico, que toma a constituição pelo outro como heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada. Na heterogeneidade constitutiva, o dizer do outro se dá de modo inconsciente. Através do interdiscurso, vamos constituir esse sujeito pela exterioridade, através de já ditos que se imbricam em nosso dizer, de modo que não é possível dissociar o dizer do outro do dizer do eu. Então, os dizeres eles não são elaborados, eles significam a partir de um já dado. Então, quanto à heterogeneidade mostrada, Gautier diz que totalmente outro é o ponto de vista linguístico da descrição das formas de heterogeneidade mostrada no discurso, através das quais se altera a unidade aparente da cadeia discursiva, pois elas aí escrevem o outro, como por exemplo, através das aspas, das notas de rodapé, dos parênteses, ou mesmo de outras línguas, que é como acontece no nosso corpo. Pela heterogeneidade mostrada, o outro é marcado, é mostrado. Então, a partir desse percurso teórico, esperamos compreender de que modo diferentes línguas, articuladas na sintaxe do português, em canções da música popular brasileira, significam a relação língua-sujeito histórico, fenômeno denominado nos estudos linguísticos de empréstimo ou estrangeirismo. Matoso Câmara trabalha a questão
soirée, você não vai estar. Mas não quero mais você, porque eu não sei o que passar. Essa música é de 36, a nova tradução é de 33. Essa daqui, em especial, eu trouxe o áudio e eu vou colocar um pouquinho para a gente escutar. Porque nessa música é como se a gente não conseguisse separar uma língua da outra. Essa é também uma das músicas. A outra, essa do Approach, que quem compôs foi o Zeca Baleiro, mas quem canta é o Zeca Pagodinho, então eu ia colocar meu brand, sabe que eu tenho Approach, na do Lunat, eu no Ferro. E a última é Babylon, que também é do Zeca Baleiro, e ele também fica no Baby, aí no Solalon, vamos para Babylon, primeira com os códigos, vamos para Babylon. Na primeira música, do Noel Voz, do Novo Tradução, nós temos sentidos para a língua nacional. Tem 3 sentidos funcionando. Primeiro, o de enaltecimento da língua nacional. Então, nos versos. Onde a gente vê isso? Nos versos. Lá no bom, se eu fizer uma falseta, a isoleta do psicólogo francês é de inglês. O samba não tem tradução do idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia, a voz macia brasileira. A gíria que o nosso mundo criou tem que ser da cidade de São Paulo. No entanto, no decorrer da música, nós temos versos que funcionam como se já tivesse se a língua do outro fosse colocada enquanto melhor que a língua brasileira. Então, os versos de Noel marcam esse movimento contraditório, que se dá pela língua. Enquanto em outros versos da língua portuguesa se mostra enquanto melhor que as outras, há versos que marcam a língua do outro enquanto melhor. Mais tarde, o aluno deixou de sambar, dando do norte, só querendo dançar o foxtrot. Foxtrot é uma música em inglês. Então, tem esse movimento contraditório, só que ao longo da música ele começa a criticar essa língua do outro. Porque na década de 30, é como se houvesse uma necessidade de brasilidade. Então, ele critica a partir da língua do outro, critica a língua do outro a partir dessa língua do outro, e usa a língua do outro para falar mal da língua. Então, esse embate de versos que se opõem a seus significados fazem efervescer sentidos para a língua nacional, em que se vai elevando nossa língua por meio da crítica à língua do outro, mas faça isso com palavras do outro. Temos a língua do outro funcionando como crítica a esse mesmo outro. Os versos que a gente consegue ver isso é: amor lá no morro é amor pro chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô boy, alô joint só pode ser conversa de Deus. Em Sim Rio Rei, já 3 anos depois, ainda há uma oposição à língua do outro, como ocorre em nova tradução. Nessa composição se diz de um saber sobre a língua portuguesa, de uma língua já estabelecida, oficial, e que produz sentidos agora de uma maneira diferente, pois aqui os sentidos se dão no modo como, pela poesia, deslizam e marcam a posição sujeita do compositor e as condições de produção. Então, tomamos os versos para comprar o soirée e o tamborim, entre essas duas palavras que a música faz sentido. A diferença se marca entre essas duas palavras. Soirée e tamborim é soirée e tamborim, de modo que o significado do tamborim irá deslizar para a pele, para a batucada, para a roupa e para não ser vestir casado. Isso dentro da cadeia significante. Já a palavra soirée irá deslizar para a organdi, para a sociedade, cetim e primário. Então, esses sentidos eles se dão para soirée enquanto prestígio, e para tamborim enquanto não prestígio, enquanto ligado ao morro, pele do gato, pelas condições de produção. Então, a linguagem dela funciona pelas condições de produção. Então, a década de 30 devia funcionar pela história como se o francês fosse uma língua clamorosa. E isso se constitui
ao passo que os que se constituem para a sua rede são outros. O que está para a sua rede vai se configurando enquanto de vestígio, diferentemente dos sentidos que se configuram para cumprir a cabeça espiritual. E é nesse lugar de não prestígio que o sujeito, o compositor e o lírico, se marca na canção, pois há uma parte em que se diz que já tem a pele de gato, falta o metro de organização. Dessa forma, os sentidos se dão de modo que o tamborim se faz com pele de gato, como diz o popular. O verbo ter, conjugado na primeira pessoa do singular, marca o verbo, sujeito anunciador da canção, mas que pelo efeito de sentido e pelas condições de produção mencionadas no capítulo de trabalho, marca a posição sujeito que não é a voz do compositor e não é o lugar da sua rede, mas sim o lugar do compositor. Então, que sujeito que nós temos nas canções de Noel Rosa? O sujeito que se representa na composição no texto de Noel Rosa é o sujeito brasileiro na relação com uma língua brasileira que já passou de português. O sujeito se mostra atravessado pelo nacionalismo pingente dos anos 20 e 30 do século passado, em que o sujeito brasileiro proclama a instauração de um Brasil livre dos moldes estrangeiros, visando uma língua história brasileira. Já em Joana Francesa, nós temos uma língua oficial. Então, em Joana Francesa não temos algumas palavras em francês. Temos versos inteiros em francês que se encadeiam com os versos em português, de uma maneira que quase não conseguimos separar um verso do outro, uma língua da outra. Pois a letra cantada, os fonemas de uma língua e de outra, se fundem e produzem sentido não termo a termo, mas termo poético, pelos deslizamentos metafóricos, pelo jogo das palavras e seus fonemas. Então, trouxe aqui a estrutura de Joana Francesa para a gente ver como é que isso funciona. Na composição de Chico Buarque, os primeiros 4 versos temos somente a língua francesa. A língua portuguesa é introduzida no 5º verso, que é geme de loucura e de tortor. Eu estou falando tortor, mas o Chico ele fala tortor. O R do Chico, porque ele é carioca, é o R francês. Então, é uma mistura de línguas. E quando ele fala acorda, ele vai falando acorda, 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 acorda. Acorda é uma palavra em francês. E ele faz a partir de acorda, 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 acorda. A língua portuguesa é introduzida no 5º verso e ainda assim se confunde com a língua francesa. E essa introdução no português passa quase despercebida, como se na canção fosse apenas uma língua funcionando. Então, em nosso corpus, a noção do que prevalece é de efeito poético e metafórico, em que um elemento da língua desliza para outro, produzindo sentidos outros, mas não deixando de ter a sua significação e vestimento anterior. Então, o sujeito que nós temos na língua francesa opera diferentemente das composições anteriores, com o sentido de um sujeito que se constitui tanto pela língua portuguesa como pela língua francesa. Dizer alterna uma e outra língua como próprias de quem as enuncia. Aqui a discussão do nacionalismo brasileiro não se coloca do mesmo modo como na década de 30 no Brasil. A composição opera com o sujeito poeta e toma como fenômeno da sua escrita a articulação entre diferentes línguas. E além desse verso do acorda, 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 mais à frente tem uma parte que ele fala assim, o mar arrebatou. O mar arrebatou. Parece que ele está falando o mar me arrebatou. E as palavras estão escritas em francês. E é muito interessante porque acorda, 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 ele parte de palavras da língua portuguesa. Acorda, acorda, vira da porta. E o mar arrebatou, o mar me arrebatou. Outra composição é Babilônia, que já é uma composição contemporânea, e vem marcar esse sujeito contemporâneo. De tudo provar, champanhe caviar, Scott escargou, vai dizer, Caianal Chuni, e céu seja aqui, e a religião assim. Então, o que temos nessas trocas são jogos de palavras que produzem sentidos para o prazer. Caianal Chuni, o céu seja aqui, e a religião é o prazer. A gente consegue ver a desconstrução, porque religião é concebida enquanto porção de prazer. Então, a religião é o prazer. E aí,
o som da palavra Kaianal, Kaia, está grafado com Kai, com Y, som da língua inglesa, e aí a sonoridade parece do Kaia da língua portuguesa. E se a gente articular Kaianal, é como se produzisse um verbo fazer, anal. Além disso, Kaianal também é conhecido como maconha. E essa música é como a música do Bob Marley. Além desse sentido, o verso musical significa retomando uma memória da música Kaya de Bob Marley. Porque o refrão diz: I got to have Kaya now, got to have Kaya now, I got to have Kaya now, because the rain's coming. Então, a palavra Kaya é uma gíria jamaicana utilizada para significar a maconha, que funciona mais uma vez como uma maneira de obter prazer. Então, as estrofes são jogos de palavras que produzem sentidos para o prazer, visto que os sentidos da música apontam para uma desconstrução daquilo que é historicamente tratado. Essa composição mobiliza um novo modo de significar a língua poética no jogo da relação entre paráfrase e poesia. O samba do approach, que é a última composição, as palavras em inglês se fazem presentes nas músicas. As palavras em inglês que se fazem presentes nas músicas de baleiro estão presentes no nosso dia a dia, como lunch, se parece com o nosso lanche, até mesmo em seu significado, aqui pensando na relação de significados significantes dados pelo seu ciclo. Light é vista todo o tempo nas prateleiras do supermercado. High-tech ouvimos sempre com relação à atividade do trabalho. Como já propôs Orlando, para que uma palavra faça sentido é necessário que antes ela tenha sentido. Uma particularidade que podemos notar em cima do approach é o modo como os versos se estruturam, pois é apenas no final dos versos que temos as palavras em outra língua, que vai determinando o sentido pelo viés da língua portuguesa. Então, as palavras que estão em outra língua vão funcionar a partir de uma memória constitutiva da língua portuguesa, que vai mais à frente produzir um deslocamento. Samba do approach babilônico se escreve na contemporaneidade, em um mundo globalizado, onde se diminuiu as fronteiras que abrangem o tempo. Se no século XVIII já tínhamos línguas outras funcionando em nosso território, o que resultou nas políticas de língua para se ter uma nação como a língua oficial, hoje o que temos é uma descentralização, descolonização. É como se tudo estivesse acessível neste exato. Então, agora falando do sujeito na composição do verbo baleiro, então aponta para o imaginário da língua inglesa numa relação com o que representa o PIB norte-americano no mundo. Além de mostrar que essa relação implica a inclusão do sujeito e a lei. O sujeito que se marca nas composições de baleiro é o sujeito do capitalismo, que se marca pelo ter, como já falou anteriormente. No texto eu uma citação da Ida Orlando, que ela cita é Torrey, e ela fala que a partir desse teórico, que o sujeito da contemporaneidade ele é constituído pelo ter. Isso é o que você tem. Então, é a partir disso. A inclusão desses diferentes sistemas criam em nosso espaço produtivo, criam um espaço produtivo para os sentidos eróticos que se realizam a partir de diferentes jogos possíveis. Agora já caminhando para as nossas conclusões. Nós tentando responder aos questionamentos que nós propomos é que nós tentamos a língua do outro a partir de uma memória que é constituída dessa língua do outro, é constituída a partir da língua portuguesa. Então, convencionalmente, nós estudamos sobre a língua, o fenômeno de incorporação de palavras de uma língua em outra é denominado, em especial nos como empréstimo ou estrangeirismo. Não considerando o funcionamento de palavras que passam por outras línguas no sistema do português brasileiro com transparência. O empréstimo e o estrangeirismo foram tomados enquanto um funcionamento discursivo que emerge da opacidade da língua, propondo deslocamentos pelas falhas individuais. Para além do fenômeno empírico, dada a
em nossos corpos, a significação se dá também por uma relação de contradição. Temos uma nação que tem uma língua oficial, o princípio de igualdade, pois que falamos uma mesma língua, somos então todos brasileiros. Dessa maneira, pensando então que não há ritual sem falhas, vemos que é nessa cultura que o material significa, ao se produzir sentido para a língua nossa a partir de uma língua outra. A contradição funciona no fato de a língua nacional funcionar, significar com outras línguas não nacionais. É a resistência, como propõe Peixeira, a brecha, a rachadura da estrutura que permite o real da língua. É isso, né, Thalita? Da linguagem relacionada com a sociedade, a história da sociedade brasileira, com a história da composição dessas músicas, que é de muito interesse que se compreenda isso, né, para que se possa trabalhar, para que se possa apreender os sentidos de uma língua estrangeira numa canção que está o tempo todo nas rádios, nos discos, né? Então tem essa pertinência ao seu trabalho, essa importância. E aí vamos ver se você vai se lembrar, quando eu li na primeira vez, que eu perguntei, Thalita, você está dizendo que o francês, que a língua francesa teve até uma certa institucionalidade no Brasil. Eu fiquei admirada com aquela formulação, sabe, que tinha no seu trabalho. Falei, puxa, mas a Thalita podia explicar melhor, né, como se dá essa institucionalização da língua francesa no Brasil. E eu te perguntei isso no parecer, né, e você respondeu assim, longamente, firmemente, né. Eu fiquei plenamente satisfeita com o que você trouxe aqui e mostrando que essa língua estava nas instituições, que a corte portuguesa trouxe professores de francês, né, que instituiu cadeiras de língua francesa, né, no próprio aparelho de funcionamento escolar, né. Então, e que isso ficou arquivado de uma certa maneira, portanto era uma institucionalidade de arquivo também, como você dizia, né? E isso ficou muito bom e acredito que acrescentou mais força ainda ao seu trabalho, né? Essa explicitar de que modo essa institucionalização da língua francesa estava funcionando ali, né? E, bom, então, assim, além desse assunto de trabalho, né, do seu objeto de pesquisa e dos resultados e das análises que você trouxe, também me chamou a atenção, talvez isso eu deva olhar um pouco para cá, assim, também, ao dizer, me chamou a atenção, assim, o modo de trabalhar com isso, sabe, Eliana? Esse refinamento no olhar para esse fenômeno que está ali, sabe? Ele é linguístico, ele é enunciativo, ele é discursivo e ele traz também um toque de psicanálise. Ele tem uma compreensão muito refinada e eu achei assim, extremamente apropriado o modo como isso foi conduzido na pesquisa, né? De maneira delicada e com força teórica. Só estou expressando aquilo que eu vi aqui, eu não estou inventando nada. Bom, então, passando adiante um pouquinho, outra coisa que eu fiquei muito admirada foi com o modo como as sugestões que eu fiz na qualificação foram ouvidas e levadas a sério, sabe? Eu até falei, nossa, mas não precisava tudo isso. Era, sabe, um parágrafo aqui, ali. Agora eu vou pedir para você tirar um pouco.
Então, um dos pontos que eu achei também que merecia desenvolver mais naquele momento era a presença da língua inglesa, né? Que você tinha enfatizado bastante a francesa, aí você trouxe também a presença da língua inglesa. E aí você trouxe a questão da língua inglesa, que eu queria te trazer para a minha conversa, assim, queria te perguntar uma coisa mesmo. Você mostrou ali a questão da americanização, né, das mídias, da música nesse momento, trouxe a história da língua inglesa na escola brasileira, nas instituições. E aí você foi assim, você pegou uma carona, parece, né, no texto, e você entrou pela questão da interdição das línguas dos imigrantes. Você lembra dessa passagem no seu texto? Quando você fala do inglês, aí você traz a interdição das línguas dos imigrantes. E aí eu notei que você expandiu, você se interessou por essa questão da interdição dessas línguas estrangeiras. E eu fiquei me perguntando assim, um pouco, como o texto cresceu bastante nessa direção, eu falei, o que será que a Thalita viu aqui que tem uma relação com o fio do seu texto que você estava trazendo, né? Então, essa presença da língua inglesa, e aí você entra com a interdição do italiano e do alemão. E você quer falar um pouco? Não, mas eu coloquei porque a partir do resumo, né, professora? E ele, que é o Thiago Souza. Ele, que foi a tese que você recentemente leu, a partir de uma... do Souza. De uma resenha. E aí ele traz essa questão e eu fiquei pensando que por que ele criou só cadeira de inglês? É como se houvesse um apagamento das outras línguas. É como se houvesse um apagamento das outras línguas e funcionasse só o inglês e o francês por uma questão econômica que eu via funcionando na escola. Porque o francês estabelecia relações comerciais com a França, estabelecia relações internacionais comerciais com a Inglaterra e com os Estados Unidos, e não como as outras. Então, eu não sei se eu desenvolvi bem isso, mas foi... Tá. E você entendeu o modo como essas outras entraram, além do inglês e do francês? Porque... era pela questão da comunidade. Teríamos comunidades de alemães. De imigrantes, né? Então eu percebi assim no seu texto, nesse momento, talvez, como você está falando de várias línguas estrangeiras, antes de falar que essas línguas, o alemão e o italiano, foram interditadas, talvez você dizer como elas chegaram até aqui. Então acho que ficou faltando, assim, enquanto texto, né, um esclarecimento para o seu leitor. Eu agora, a gente dessas anda... outras línguas. Dessas outras línguas. Eu ando pensando agora quando os franceses nos leem, né, Eliane? Porque nós temos uma clareza da história do país, assim, mas quando chega lá, eles não entendem bem, porque a nossa história aqui é um pouco opaca demais para eles, né? Então, talvez você trazer aqui, né, então, que nesse período houve a entrada de outras línguas estrangeiras, como o italiano, o alemão, entre outras. E aí você fala, então, da interdição delas. E aí, para arredondar esse texto aqui, eu também lembrei, aqui nesse momento, quando você fala da interdição do italiano e do alemão, eu pensei que também as cadeiras de língua francesa e de italiano foram extintas nesse período. Só ficou em inglês. Só ficou o inglês. E é nesse contexto de guerra também, né? Então, talvez valha a pena você inserir também, você dizer como o italiano e o alemão entraram e como o francês saiu. Porque aí você fecha o texto, né? Você arredonda
essa questão. D'accord? Acorda, né? Não, né? Eu peguei só uma parte do sentido. D'accord. E aí, Thalita, vamos lá um pouco para as suas análises propriamente ditas. Conversar um pouquinho sobre elas e só para a gente dar um movimento aqui para os sentidos que você mesma trouxe, né? Sobre essas análises eu queria dizer o seguinte, que quando eu pensei, quando você na sua qualificação dizia da historicidade dessas línguas que estão aí, o francês e o inglês, e que você iria observar como essa exterioridade dessas línguas estava nas canções, aí eu pensei, será que o contexto de época, no que diz respeito às línguas, também vai estar presente nas canções? E não é que estava. Então, assim, eu fico admirada nesses momentos, Eliana, de ver assim, como uma teoria dá conta de certas coisas, né? Porque aí você foi nas canções do Noel Rosa, mostrar como o nacionalismo modernista está presente nas canções dele, né? E eu achei belíssimo esse gesto de análise e de leitura, enfim. E aí, com a entrada do inglês nesse momento, essa americanização do Brasil, ele traz o inglês, mas para afastar esse inglês, né? Então tem toda a relação mesmo com isso. E aí na página 45 tem uma coisinha que eu queria falar. Thalita, essa sua dissertação coloca questões, reflexões para a área da história das ideias linguísticas, para a gente pensar o que seja a língua nacional e a relação dela com as outras línguas. E quando você fala disso, teoricamente, você traz uma questão de línguas se fundindo, e quando você fala disso, é algo difícil de dizer, não difícil para você somente, difícil para qualquer pesquisador da área de linguística dizer como esses sistemas se fundem, sistemas linguísticos. Mas aqui não é só uma fusão de línguas, né? Então, às vezes, quando você falou em sistema linguístico, lá mais adiante, no final da sua tese, você fala sistema simbólico. E aí sim, eu acho que essa fusão se dá no sistema simbólico, mas aqui na página 45, no finalzinho, quando você diz que elas se enlaçam em um só sistema, fundindo no fio da sintaxe. Porque sistema é um termo técnico da linguística, não é? Que tem um sentido assim bem delimitado, bem definido. Então aqui eu não sei se elas se enlaçam em um só sistema, você poderia colocar simbólico aqui também, como você colocou lá no final. Muito interessante isso. É algo difícil da gente, né, lidar com isso. Na página 50, quando você faz a análise dessa canção do Chico, que você trouxe aqui na forma de música, é um detalhe de análise, assim, mas deixa eu ver, no terceiro parágrafo, quando você traz aqui a descrição dos versos na composição do Chico, você diz: em seus primeiros 4 versos temos somente a língua francesa funcionando.
a língua portuguesa é introduzida no 5º verso e ainda assim se confunde com a língua francesa. Sabe do que eu lembrei aqui? Os sistemas já não são um só, né? Não, aqui são 2 línguas, 2 sistemas, né? Mas nem vou falar mais do sistema, era só aquela observaçãozinha circunstanciada mesmo, que é uma questão para nós, né? Mas nesse ponto do seu texto, eu me lembrei de algo que você havia dito lá no início, acho que no 1º capítulo, desses jovens brasileiros que estudavam francês e que pensavam com uma mentalidade francesa e que conheciam pouco as coisas do Brasil, conheciam mais, né, o modo de pensar francês. Quando eu li isso aqui, eu falei, olha, parece uma metáfora daquela situação, porque é a língua francesa entrando antes e predominando, né? E aí lá no final tem um pedacinho do português. Eu me lembrei disso e não que o Chico seja esse tipo, né, não é só isso, o Chico é muito brasileiro, né? Muito brasileiro. É algo a se pensar, o que é muito e o que é pouco, né? Mas assim, ele não é alguém que tenha essa mentalidade de pensar em francês apenas, né? Mas enfim, eu me lembrei aqui e me ocorreu de te dar essa deixa aí para talvez articular alguma coisa, né? Em vários momentos, e na página 59 também, mas a gente nem precisa ir até lá. Assim, quando eu digo que a tua pesquisa coloca pontos para reflexão da história das ideias e sobre o sentido da língua nacional, eu queria trazer isso à tona, assim, ressaltar como se produz sentidos para a língua nossa a partir da outra língua. Isso que você trouxe no seu trabalho também, isso é uma observação tão difícil de se chegar até ela, né? Resultado de muita análise, de uma atenção muito refinada aí, né? E de fato, né? Quer dizer, a língua portuguesa nacional significando juntamente com as outras línguas ali, significa diferente mesmo. E na página 63 tem mais alguma coisa. A gente gosta de análises, viu, Thalita? Então nós gostamos de parar e conversar um pouco mais a respeito desses detalhes, né, que não são indispensáveis para o trabalho, mas como a gente disse, é o nosso momento de olhar para isso, né? Eu achei muito interessante na página 63, quando você diz aí no penúltimo parágrafo que há um sujeito que se constitui tanto pela língua portuguesa como pela língua francesa, e você esteve trazendo análises do Chico aí, né? Aqui eu fiquei pensando em alguma coisa que eu tentei colocar no exame de qualificação, mas eu acho que eu mesma não tinha claro ainda do que se tratava, e, enfim, mas eu acho que é uma questão bonita da gente pensar assim, esse sujeito, quando eu li aqui eu falei, poxa, esse sujeito é o sujeito compositor brasileiro, é um sujeito compositor brasileiro, se constituindo tanto pela língua portuguesa como pela língua francesa. E eu acho que seria interessante trazer esse aspecto de que é o compositor fazendo isso, porque aí você dá uma densidade para o fato do corpo ser de arte. E a arte sendo esse modo da linguagem que ela transpõe as fronteiras, justamente. Então esse compositor é um compositor que não significa só em língua portuguesa, né? Ele transcende essa fronteira.
mas ao mesmo tempo ele é um compositor brasileiro fazendo isso, né? Então fica bacana esse. Enquanto compositor, Enquanto como sujeito. É. Então esse sujeito, sei lá, sujeito compositor brasileiro. Aqui eu fiquei brincando com as substituições assim, olha, sujeito brasileiro, sujeito compositor brasileiro. E aí eu acho que dá. E aí você pode talvez aqui, como você está nas considerações finais, fazer essa chamada outra vez para o corpus que é de arte, né, que é do discurso artístico. Interessante isso, fundamental. E aí também nas tuas considerações finais, eu sinto falta de você retomar um pouquinho, também nesse sentido de reforçar o artístico. Tem uma passagem tão bonita do Peixe, né, quando ele fala que nada da poesia é estranho à língua. Eu acho que valeria a pena trazer aqui essa parte da poesia, o domingo do pensamento. Pois é, que a poesia não é o domingo do pensamento, né? Isso ele fala num texto onde ele está separando dois modos de ler. Um modo de ler científico, outro modo de ler literário, né? Haveria uma interpretação social na leitura e as leituras se fariam desses diferentes modos. Ele está falando, não, isso não é assim. Na língua está a poesia sempre, né? E, enfim, trazer essa frasezinha dele, né? Então, olha, eu pensei mais um ponto sobre... Mas isso não é para essa sua tese aqui, não. Isso é para a gente ficar pensando, para você ficar instigada, para continuar as suas pesquisas. Sabe, com relação ao Noel Rosa, ao modernismo dos anos 30, a sua pesquisa localizou aí uma relação bem próxima, né? Com relação à produção dos anos 60, a gente ficou mais nas análises do poético e sem tanto uma remissão para a exterioridade. Quando a análise do discurso tem feito bastante isso, né, de chamar atenção para aquilo que desse contexto de época está presente nas músicas do Chico Buarque. Então, pensando nisso, eu me coloquei a seguinte ideia, assim, né, de que o que significou para o Brasil, para a intelectualidade brasileira, nesse momento dos anos 60, a França e a língua francesa, como lugar de acolhida, disso que não saía bem em português. Vamos deixar isso assim um pouco no ar para a gente ir pensando. Bom, então, finalizando, isso, Thalita, eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer o seu trabalho e pelo seu trabalho mesmo, assim, né? Eu acho que você está fazendo uma contribuição para a área, o seu trabalho está muito bem estruturado, o seu trabalho merece ir para a publicação, do modo como ele está, com essas coisinhas que a gente está trazendo na banca hoje, né? E eu só tenho que te parabenizar, você, Eliana, por isso, e te perguntar se disso que eu falei algo te toca, se você quer comentar os meus comentários, alguma coisa que você pensou. Não, vou tentar contemplar. Isso. Vou tentar contemplar. Sempre acrescentar. E é sempre esse trabalho envolvente mesmo, né? Eu que tenho que agradecer enormemente por contribuições de todos vocês. Sem contribuição não tem trabalho. Tá bem, então. Obrigada, Eunice. E a gente fica bastante feliz, né, já
Agora vamos ouvir a professora Silvia também, né? Então a gente dá continuidade e queremos ouvir as pontuações da professora Silvia. É isso. É uma alegria muito grande, né, estar presente aqui na sua banca, Thalita, né? Quero agradecer primeiro a Eliana por ter me convidado já para, né, vocês duas na verdade, para a suplência e dizer que foi assim uma providência, né? Foi eu participar da banca, até porque eu também tenho acompanhado um pouquinho o trabalho da Thalita e do Everton, né? Mais acho que do Everton, da Thalita menos um pouco, mas eu participei do exame de dissertações em andamento, né? Então eu já conhecia um pouquinho o trabalho da Thalita, daquele momento que o programa de mestrado fez as dissertações em andamento, seminário. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi o trabalho, né, que você enviou, porque algumas questões que eu e a professora Olímpia na época, né, levantamos no seminário de dissertações, você já tinha contemplado no trabalho, já desde aquele momento, né? No momento só tinha perguntas. E aí ela é boa de contemplar, viu, Nisso? Então eu achei muito legal, assim, muito produtivo você ter ouvido a gente já naquele momento, bem, né, inicial, assim, da tua escrita, que acho que estava, né? E já ter contemplado as questões que a gente levantou, né? Aquela do modernismo, né? A questão, essa mesmo do sistema simbólico e sistema linguístico, que eu lembro que eu tinha até anotado aqui no tablet, eu fui retomar a leitura das anotações daquele momento, então foi bem interessante. Então, assim, a minha satisfação é enorme de compor, né? Cumprimentar a professora Nice, que é uma honra poder fazer parte dessa banca junto com ela, cujas leituras nos foram tão caras em vários momentos do percurso do grupo e do projeto Topografia, né, Eliana? Com certeza. Então é muito gratificante poder compor a banca, tá, Nice? Estou muito satisfeita. E agradecer a Eliana pela parceria de sempre na pesquisa. A gente tem tentado construir um caminho, né, consistente nessa pesquisa. Eu saí do doutorado, fiquei meio afastada, e aí agora no retorno a gente está retomando né, esse percurso, e isso é muito importante para nós, para a gente fazer essa estrutura da pesquisa funcionar, né, de uma maneira forte na universidade, né? O que dá o caráter de universidade é a pesquisa, e aí a gente vem investindo fortemente nisso, né? Aí eu falei um pouquinho pela fala da gestão. E dizer o quanto o teu trabalho é um trabalho bonito, é um trabalho que contribui imensamente tanto para a análise de discurso quanto para a história das ideias, né? Nessa intersecção aí que a gente trabalha, que é a nossa formação. Acho que está sim. E dizer assim, da fineza das tuas análises, né? Igual a Nice falou, a gente gosta de análise, né? E aí a análise que a Thalita nos traz, ela é extremamente refinada, né? Sofisticada, um olhar muito atento, né? Para as questões que estão se colocando dentro do recorte que ela faz. E já falando do recorte, dizer como vocês mobilizaram bem o corpus, né? Como que essa seleção, né, tanto das músicas do Noel, das do Zeca, do Chico, entrecruzando aí, elas foram importantes, né? O modo como vocês recortaram esse objeto, né, para analisar. Isso é muito importante mesmo. A reflexão sobre a relação entre o empréstimo e o estrangeirismo
também, para mim, eu defini como um ponto muito forte da dissertação. Por quê? Porque ele é uma possibilidade, até falei isso com você no Facebook, né? A gente falou. É uma possibilidade de entrada que você deu para pensar um funcionamento epistemológico da língua, né? Então essa contribuição de deslocar mesmo, né, o que se veio colocando na relação empréstimo e estrangeirismo, para o modo como você diz, né, quando você diz assim, ó, do ponto de vista discursivo, não consideraremos o funcionamento de palavras, sintaxe de outras línguas, do sistema do português brasileiro em transformação